Ressurreição. Capítulo 4. Prelúdio. No dia seguinte partiu Félix para a Tijuca, onde tinha uma casa de recreio e refúgio. Regressou 2 semanas depois. Durante esse tempo nada soube do que ocorrerá na cidade, não leu jornais nem abriu cartas de amigos. Alguma coisa, entretanto, havia ocorrido, e a primeira notícia com que o saudaram os amigos, apenas ele chegou à cidade, foi que Cecília conquistara o coração de Moreirinha. O sucessor de Félix, pouco depois que este chegou, não deixou de lhe ir participar a sua boa fortuna, não sei se por fatuidade, se por despicar a dama. Dou-lhe os meus parabéns, respondeu Félix, conquistou uma rapariga sossegada, carinhosa, capaz de o compreender. Tanto melhor. Acudiu o rapaz. O que me faltava era isso mesmo, uma mulher que me compreendesse. Cecília não é positivamente uma alma perdida, não está na linha dessas outras mulheres com quem tenho despendido o meu dinheiro sem colher nada mais que alguns tardios remorsos. É uma moça de bons sentimentos, conserva certa dignidade no vício, tem uma alma nobre, elevada. Este panegírico durou alguns minutos mais. Dentro de tão pouco tempo descobrira-lhe Moreirinha qualidades desconhecidas para o antecessor. Seria mais nécio ou mais perspicaz? Cecília não era hipócrita quando dizia gostar de um homem, qualquer que fosse a natureza dos seus afetos, ela os sentia sinceramente, mas era raro que sobrevivessem 24 horas à causa que lhes inspirara. Não se lhe desmentira a constância durante os 6 meses de intimidade com Félix, mas se ela era amante para querer a um só homem, era independente para o esquecer depressa. Tinha uma fidelidade filha do costume, a sua máxima era não esquecer o amante presente, não recordar o amante passado, nem se preocupar com o amante futuro. Moreirinha era o amante presente, podia contar com a fidelidade da rapariga, ao menos com as suas boas intenções. Quando Menezes soube deste desenlace ficou atônito. Julgou a princípio que era apenas uma afobação de Moreirinha, mas logo verificou que não. Foi ter com o médico. Meu amigo, disse, peço-te que me desculpes a carta ridícula que te escrevi. Que carta? A respeito de Cecília. Nunca pensei que fossem fingidas aquelas lágrimas que me entraram pelo coração. Aprendi a não crer tão superficialmente. Não aprendeste coisa nenhuma, retorquiu Félix encolhendo os ombros, não é em terra que se fazem os marinheiros, mas no oceano, encarando a tempestade. O episódio dos amores de Cecília foi assunto de conversa no círculo dos rapazes que aqueles frequentavam. Nem tardou que passasse além. No fim de algum tempo, pouca gente ignorava que a moreninha que passeava todas as tardes em carro descoberto pela praia de Botafogo era o altar em que o Moreirinha fazia os seus sacrifícios diários e pecuniários. Félix admirou-se ao princípio desta mania de passear tão contrária aos hábitos preguiçosos de Cecília, mas atinou logo com a chave do enigma. Moreirinha não compreendia o que era ser feliz sem publicidade. Para ele, a ilha de Citera não podia ser jamais a ilha de Robinson. Entretanto, passará um mês desde o sarau do conselheiro. Félix não se havia aproveitado do convite que a viúva lhe fizera nem cedido às instâncias de Viana. Encontrou-os, porém, uma noite no ginásio. Estava ele nas cadeiras quando os viu num camarote da segunda ordem. No fim do 2 graus ato Félix subiu ao camarote. Teve excelente recepção, posto que a viúva, sem deixar de ser cortês e graciosa, parecia um pouco reservada e preocupada. Não falava com a mesma volubilidade da noite do baile. Esquecia-se às vezes de si e dos outros. 2 vezes lhe aconteceu dar uma resposta sem pergunta e deixar uma pergunta sem resposta. A conversa, portanto, não foi muito animada. Felizmente Viana encarregou-se de preencher os intervalos com a sinfonia das suas reflexões. Quando se levantou o pano para o 3º ato, Félix quis sair, mas tanto a viúva como o irmão pediram-lhe que ficasse. Aceitou o convite e ficou.
Do que houve em cena durante esse ato pode-se afirmar que Félix nada soube absolutamente. O ato era curto, e Félix empregou todo o tempo em observar a moça, que, molemente reclinada na cadeira, acompanhava distraído o diálogo dos atores. Em que estará pensando esta moça? Dizia Félix consigo. Evidentemente, não lhe importam os suspiros do galã, nem as facécias do gracioso. Olha, mas não vê a cena. Estará à espera de algum namorado remisso? Mas quem é então esse lorpa que deixa entristecer uns olhos tão bonitos? A ingênua da peça, que desde o ato anterior se sabia estar apaixonada pelo galã, como é de jeito no teatro e no mundo, entrou precipitadamente em cena e lançou-se nos braços do amado. Algumas palmas do público premiaram essa resolução inesperada e enérgica. Então começou entre a dama e o galã um diálogo de sentimento e paixão, um duelo de suspiros, um protestar de fidelidade e constância, que a plateia ouviu com demonstrações de entusiasmo. Ama, não há dúvida, continuou Félix a dizer entre si, basta ver como lhe brilham os olhos a cada frase do diálogo. Agradam-lhe os protestos do namorado e as lágrimas da dama. Creio que sorri, é de aprovação. Oh! Como está divina! Enfim, caiu o pano, e a viúva, que já no fim do ato parecerá ter voltado à sua anterior preocupação, levantou-se, dizendo que se ia embora. Viana pediu-lhe para ficar até o fim da peça, ela insistiu, e era forçoso ceder. Félix acompanhou-os até o carro. Até quando? Perguntou Lívia, aceitando a mão que Félix lhe oferecia. Até breve. Seria acaso ou ilusão? Félix sentiu uma forte pressão dos dedos da moça, enquanto esta subia rapidamente para o carro, e ia responder com um aperto ainda mais forte, mas era tarde, a moça já estava sentada, e Viana punha o pé no estribo para subir. Ilusão era decerto, ilusão ou casualidade. Mas o médico não o percebeu logo, e foi um primeiro erro na maneira de julgar a viúva. Poucos dias depois do encontro no teatro, dirigiu-se Félix a Catumbi onde eles moravam. Não os achou. Quando Lívia voltou para casa soube da visita de Félix pelo cartão que a mucama lhe deu. Tão apressadamente descalçou as luvas que as rasgou, e como o irmão fizesse um reparo a este respeito, a moça respondeu com azedume. Viana estava acostumado às asperezas da irmã, levantou os ombros e saiu. Félix encontrou-a 2 dias depois na rua do Ouvidor, fazendo compras para a viagem. Se adivinhasse a sua visita, não teria saído de casa, disse a viúva. Félix inclinou-se. Por outro lado, estimo ter estado fora, morando eu tão longe, não teria o prazer de recebê-lo segunda vez, e nesse caso antes nada. O Tilbury encurta as distâncias, observou Félix, procurarei desempenhar-me da obrigação em que estou. Da obrigação já se desempenhou, agora. Perdão, o seu cumprimento constitui uma obrigação nova. Despediram-se. Menezes, que estava na calçada oposta, durante as poucas palavras trocadas entre Félix e a viúva, atravessou a rua e veio ter com o amigo. Quem é aquela moça? É a irmã do Viana. Bravo! É lindíssima. É realmente bonita, o que lhe merece a admiração geral. Vê como todos lhe estão com os olhos em cima. Se não há indiscrição, disse Menezes depois de a ver entrar em uma loja, queimas os teus perfumes naquele altar. Não. Para quê? Talvez algum casamento incubado. Casar? Disse Félix rindo. A pergunta é tão original que merece um sorvete. Venha ao carceler. No carceler contou-lhe Menezes que andava incomodado e triste. Vivia ele maritalmente com uma pérola que pouco antes encontrara no lodo. Na véspera descobrira em casa vestígios de outro amador de pedras finas. Estava certo da infidelidade da amante e pedia-lhe conselho. Não te dou conselho nenhum, respondeu o médico, resolve tu mesmo. Mas,
Se eu pudesse resolver alguma coisa no estado em que estou, não viria falar a um amigo. Lisonjeia-me a escolha, mas não passa disso. Imita-me, se podes, mas não me peças reflexões. Mas, no meu caso, que farias tu? Coisa nenhuma, pegava no chapéu e saía. E se o não pudesses fazer sem dor? Hipótese absurda. Para ti. Naturalmente. Houve uma pausa. Dou-te enfim um conselho, disse Félix. Menezes levantou os olhos com ansiedade. Qualquer que seja a resolução que tomares, continuou Félix, não recues um passo. Onde acharei esta resolução? Aqui, disse Félix pondo-lhe o dedo na testa. Oh! Não! Suspirou Menezes, a cabeça nada tem com isso, todo o mal está no coração. Recorre à cirurgia, corta o mal pela raiz. Como? Suprime o coração.